A Revolução Haitiana. Nesta aula, pretendemos estudar o contexto, como se deu e quais os reflexos dessa revolução aqui no Brasil. Após a Revolução Industrial Inglesa, há um aumento massivo na produção de mercadorias. Isso acaba por causar uma maior demanda por matéria-prima, maior produção e também uma grande necessidade de mercado consumidor para essas mercadorias. Apesar disso, acontecia algo com o mercado comprador na América Espanhola e Portuguesa. Pelo fato das metrópoles ibéricas, Espanha e Portugal, manterem um monopólio comercial com suas colônias, a mediação que era feita por ibéricos dos produtos ingleses aumentava o preço das mercadorias para o consumidor final, e por isso diminuía o lucro inglês nesse mercado. O movimento iluminista, que se apresentava, em geral, contra o absolutismo, dando lugar a regimes representativos, e o mercantilismo, incrementando um ideário liberal de práticas econômicas, teve repercussão entre a elite da América. Logo, esses ideários passaram a formar argumentos para se obter apoio à causa emancipacionista por parte da Inglaterra. Há também o aumento da confiança inspirado pela independência dos Estados Unidos, aumentando a crença na prática de princípios liberais no campo político e econômico. A colonização do Haiti teve início após Cristóvão Colombo receber a indicação de nativos americanos de que a ilha de São Domingos possuía riquezas de seu interesse, em especial o ouro. A ilha, então, foi tomada por espanhóis que escravizaram os índios da região e os forçaram ao trabalho, matando grande parte da população original. Após o padre espanhol Las Casas repreender a escravidão indígena por acreditar que os nativos poderiam ser salvos pelo cristianismo, ele recomendou que este fosse substituído pelo tráfico negreiro. Dessa forma, a ilha de São Domingos se tornou um dos pontos mais famosos da brutal escravidão de negros trazidos da África e posteriormente sendo disputada por diversas nações europeias, até que a área compreendida pelo Haiti se tornou de domínio francês. A partir do conteúdo apresentado nessa primeira aula, reflita: de que forma o iluminismo influenciou a Revolução Haitiana? Em 1789, o ano da Revolução Francesa e 2 anos antes da haitiana, a colônia francesa das Índias Ocidentais de São Domingos representava 2/3 do comércio exterior da França e era o maior mercado individual para o tráfico negreiro europeu. Era parte integral da vida econômica da época, a maior colônia do mundo, orgulho da França e a inveja de todas as outras nações imperialistas. A sua estrutura era sustentada pelo trabalho de 500 mil de escravos. A ilha estava dividida entre os interesses dos latifundiários, chamados de brancos ricos, os funcionários dos latifundiários e do Estado, chamados de brancos pobres, a burguesia marítima e os mestiços livres que se tornaram donos de propriedades. Bem no meio desse conflito de interesses se encontravam os escravos, a força produtiva hegemônica na ilha. Com o conhecimento do início da Revolução na França, os brancos pobres e ricos começaram a se mobilizar pela sua independência nacional. O poder francês na ilha tinha sido comprometido e os brancos pobres se tornaram o setor mais violento nesse processo, perseguindo os mulatos que muitas vezes estavam materialmente acima deles e que ao mesmo tempo buscavam conquistar direitos políticos. Com a crescente perseguição e tentativas fracassadas de conseguir poder político, tanto através da França quanto dentro das próprias assembleias no Haiti, os mulatos organizaram uma tentativa frustrada de levante revolucionário. Com a derrota da revolução liderada pelos mulatos, os escravos tomaram a liderança no processo de sublevação, liderados por Toussaint Louverture, um astuto escravo que tivera a oportunidade de adquirir educação e teve acesso às leituras de radicais franceses. Eles obtiveram sucesso em destronar o poder dos brancos e destruíram a estrutura escravocrata da região. Foram logo em seguida alvo de represálias externas, como bloqueios econômicos e consequentes invasões das potências colonialistas europeias. No caso do Brasil,
pode-se afirmar que a Revolução do Haiti constituiu-se num modelo político importante, em geral negativo, ao lado de outros modelos e referências políticas culturais, no contexto das disputas pela definição de rumos do Estado e da nação. A partir das questões exploradas nessa videoaula, o que caracteriza a Revolução do Haiti como única? Foi intenso o impacto no Brasil dos episódios da colônia francesa caribenha da Ilha de São Domingos não somente no século XVIII, mas também ao longo do século XIX, espalhando medo e esperança. É possível dividir a repercussão da Revolução Haitiana no Brasil em 3 tendências. A primeira estava nos parlamentos, na imprensa e nos registros governamentais, e apresentava o evento como terrível, indo contra a ordem vigente. Outra forma era a acusação de haitianismo, palavra criada naquele contexto para se referir às pessoas que supostamente pretendiam eliminar a escravidão de forma violenta e imediata, e servia como denúncia entre adversários políticos. Por fim, os que viam de forma positiva o que ocorreu no Haiti, seja pela valorização da soberania nacional e postura anticolonial, seja pela possibilidade de intervenção na vida política de setores oprimidos do ponto de vista étnico e social, homens brancos, mulatos livres, libertos e escravos, ou como perspectiva de progresso social e fim inevitável da escravidão, entre homens de letras e redatores de jornais. Em outras palavras, o exemplo do Haiti não era apenas o que se chamava de coisa de escravos, e se constituiu como um dos modelos mais lembrados no momento inicial de formação de uma ordem nacional no Brasil. Porém, seu potencial de ameaças à monarquia portuguesa e brasileira fez com que sua memória histórica se ocultasse pelo silêncio, da maledicência e da maldição. A Revolta dos Malês aconteceu na noite de 24 para 25 de fevereiro de 1835, em Salvador, na Bahia. Foi liderada por escravos de religião islâmica, os chamados malês. Esses escravos tinham como objetivo a libertação de todos os escravos da religião islâmica, a garantia da liberdade de culto, o fim do catolicismo, o assassinato e confisco de bens de todos os brancos e mestiços no Brasil e a implantação de uma monarquia islâmica. Essa revolta fez surgir novamente o medo, junto à classe exploradora escravocrata brasileira, da repetição em solo nacional da Revolução do Haiti. A partir do estudo por essas 3 videoaulas, de que forma podemos notar as consequências da escravidão no Brasil nos dias de hoje?